Todo deserto, todo vale, toda prova tem um fim, mas é necessário para te aprovar. Mas não temas, Jesus, Ele está com você no meio à prova, no meio às guerras, no meio ao deserto. Jesus está com você e você não se encontra sozinho. Graça e paz, sou o pastor Clemildo. E no devocional dessa tarde, eu convido a você a ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso de número 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? Porém, eu só quero compartilhar 4 lições rapidamente aqui. E desde já, eu te convido a estar comigo nessa tarde, aprendendo junto a palavra de Deus. Deus tem vitória para você. Porque sem lutar, não há vitória. Não há conquista sem guerras, sem batalhas. Eu te convido nessa tarde a estar conosco aqui nesse devocional para a nossa edificação. A primeira lição que eu aprendo: permissão de Deus. Nem toda prova, nem todo deserto foi o diabo que te colocou lá. Às vezes, Deus, Ele permite certas lutas, provas, dificuldade para te aprovar. O texto vai relatar que logo depois que Jesus saiu do batismo, ele foi conduzido, direcionado ao deserto. E quem levou Jesus? O próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Então tem guerras, tem provas, tem vale que nós enfrentamos, que é o próprio Deus que está permitindo, que está te conduzindo até esse vale para você crescer, para você amadurecer, para te fortalecer. Então, quantas lições nós tiramos? Então, o texto relata que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. A primeira tentação, o diabo tentou ele na fome. O diabo disse assim: faça com que essa pedra se transforme em pão. Então Jesus disse: não só de pão viverá o homem. A segunda tentação, o diabo, ele leva Jesus num pináculo bem alto e ele fala para Jesus pular dali. Ele tenta a Jesus a pular dali, a se suicidar, a tirar sua vida. E Jesus diz assim: não atentará o Senhor vosso Deus. E na terceira tentação, ele leva Jesus e ele mostra todos os reinos da terra. E ele oferece a Jesus o poder, a autoridade de governar. Só que Jesus só poderia receber se o adorasse. E Jesus disse: também está escrito: somente o Senhor vosso Deus adorarás e darás culto. E retirando ali, pelo um pouco de período, os anjos do Senhor serviu a Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo nessa primeira lição é que Deus, às vezes, Ele permite certas situações na nossa vida para nos aprovar. E, às vezes, no deserto, Deus, Ele não vai falar contigo. Às vezes, no deserto, a gente quer ajuda
porque nós estamos passando pela prova e o certo seria Deus nos ajudar. Mas naquele momento, Deus ficou em silêncio. Mas o Espírito Santo de Deus estava com Jesus naquele momento. Então, nem toda prova é o diabo que te leva. Algumas Deus permite para te aprovar, para você crescer, para você amadurecer. Segunda lição, você está preparado para enfrentar o diabo? Você está pronto para lidar no dia mau? Jesus, ele não foi despreparado ao deserto. Jesus, ele foi pronto. Como assim, pastor? Ele foi com jejum, ele foi com oração, e ele conhecia a palavra de Deus, e ele foi com o poder do Espírito Santo. Porque sem Cristo, sem Deus, nós não podemos enfrentar o diabo. Porque esse poder vem de Deus. Esse poder não vem de mim, ele não vem do pastor. Esse poder, ele vem de Deus. E você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para lidar no dia mau. Porque a guerra, a luta vai chegar, mas você precisa estar ali pronto, com jejum, com oração, conhecendo a palavra e com muito poder de Deus. Porque sem esse poder, você não pode enfrentar o inimigo. Então já vai anotando aí. 4 coisas que eu preciso para me lidar no dia mau. Primeira, oração, jejum, conhecimento da palavra de Deus e depois o poder. Porque sem o poder de Deus, nós não fazemos nada. Terceira lição que eu aprendo. Quais são as armas que você tem para lidar no dia mau? Qual é a sua estratégia para você lidar no dia mau? Como você está enfrentando as suas tentações no dia mau? Como você está lidando no dia mau? Ali naquele momento, a palavra de Deus vai nos ensinar que o inimigo, ele tenta Jesus na fome. Porque Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E ele teve fome. Então o diabo usou essa fraqueza para tentar derrubar Jesus. Mas Jesus rebateu ele com a palavra. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. O diabo, o inimigo, ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Mas qual é a arma que você tem? Naquele momento, Jesus, ele tinha o jejum, ele tinha a oração. Porque por meio da oração, a sua alma fica forte no Senhor. Você consegue resistir no dia mau. Então, quanto mais você alimenta a sua alma, o seu espírito, mais você vai ficar forte e vai resistir no dia mau. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e Deus vai achegar a nós. Então, o inimigo, ele conhece a minha fraqueza, a sua fraqueza, mas qual é a arma que você tem? Jesus, ele tinha a oração, ele tinha o jejum, porque o jejum, ele quebra ali a carne, a resistência da carne. E por meio desse jejum, dessa oração, Jesus, então, ele vence o inimigo. E ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. A alma, o Espírito de Jesus estava cheio de Deus. Há momento nas nossas vidas que precisamos orar mais, de jejuar mais, porque no momento de fraqueza, porque aquilo que você alimentar, você vai estar propício a ficar mais forte. Se você alimentar a sua carne vai estar forte e provavelmente você vai fracassar. Mas se você alimentar a sua alma vai estar pronta, preparada, forte para lidar no dia mau e você vai resistir ao inimigo. Como você tem resistido ao inimigo no dia mau? E na segunda tentação, ele faz um convite para Jesus.
Ele diz assim: pula daí, está escrito que dará ordem aos seus anjos, e os seus anjos vão te levantar. E Jesus, ele rebate com a palavra de Deus, dizendo: também está escrito: não atentará o Senhor vosso Deus. Quantas pessoas hoje estão tirando as suas vidas, se suicidando? Quantas pessoas não aguentam a opressão que está na sua mente? Pessoas estão hoje fracas, com ansiedade, com depressão. E muitas das vezes, no dia mau, ela não consegue resistir à opressão, porque a opressão é grande. Quantas vezes o inimigo perturba na sua mente, dizendo: tire a sua vida. É mais fácil você tirar a sua vida. Esse problema vai acabar. Mas eu te digo nessa tarde, não. O seu problema não vai acabar. Porque se você tirar a sua vida, você está atentando a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que se você tirar a sua vida, conhecendo a palavra de Deus, você vai perder a sua salvação. Então, não há fardo que eu e você não possa suportar. Não há fardo que eu e você não possa suportar. Você consegue, porque Jesus conseguiu. Ele não atentou a Deus, mas o inimigo vai estar ali, na sua cabeça. Vai lá, se suicida, tira a sua vida, vai ser mais fácil. Deus, ele vai te dar um escape no dia mau. O Senhor vai te dar um escape no dia mau, para você lidar com a sua dificuldade, com os seus problemas. Ele vai te dar força nessa tarde. Você vai resistir à tentação, à prova, à luta, com o poder de Deus, por meio das Escrituras Sagradas. Quando você tem um conhecimento pleno da verdade, você não tira a sua vida. Mas quantas pessoas tiraram as suas vidas porque não aguentou a tribulação, a dificuldade? Porque em meio à guerra, ao conflito mental interior, em Efésios 6, versículo 10 em diante, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, é contra os demônios. Mas a nossa luta maior também é contra nós mesmos, é contra a nossa mente. O diabo, ele não quer simplesmente os seus braços, as suas pernas, o seu coração, não. Ele quer a sua mente. Porque dominando a sua cabeça, a sua mente, ele vai dominar todo o seu corpo e levar a sua alma para o inferno. É isso que ele quer. Te incentivar a tirar a sua vida. Mas nesta tarde, Deus está te dando um escape na palavra do Senhor. E na terceira tentação, o inimigo, ele oferece a riqueza do mundo inteiro, o poder para Jesus governar o mundo. Mas só que esse reino de Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, 1 João, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus pertence a Cristo. A nova Jerusalém pertence a Cristo. Então o diabo só estava oferecendo aquilo que já era de Deus, aquilo que já era de Jesus Cristo. Então às vezes o inimigo, ele vai te oferecer riquezas, ele vai te oferecer prosperidade, mas ele vai te pedir uma coisa em troca. Em troca da riqueza, ele quer a sua alma. E ele ofereceu a Jesus. Só que Jesus só precisava o adorar. E Jesus mais uma vez usa a Escritura. E ele resiste. Porque o caráter de Jesus era um caráter santo. Ele não vai se corromper pelo dinheiro dessa terra. De que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E Jesus disse na sua palavra
Está escrito: somente a Deus adorarás e prestará culto. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele te oferece a riqueza desse mundo, as coisas desse mundo, mas você precisa negar a sua fé. Você precisa negar o seu Deus. Mas Deus tem vida eterna para você hoje. A palavra do Senhor vai nos ensinar a buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha vida e na tua vida. Ei, não se renda, não se venda, não se corrompe o seu coração. A maior riqueza é ter Jesus guardado no nosso coração. O pobre miserável é aquele que não tem Cristo. Você pode ter tudo, mas se não tem a presença, se nós não temos a presença, nós somos os mais pobres, miseráveis. E ali diz a palavra que Jesus fala: arreda-te de mim, Satanás. E naquele momento, Satanás, ele deixa Jesus por um pouco de tempo, e os anjos do Senhor se acampam à sua volta. Como você está lidando no dia mau? Como você está enfrentando no dia mau? Quarta lição que eu aprendo: eu preciso ficar firme, eu preciso ficar forte no Senhor, eu preciso guardar minha coroa, ser perseverante, porque o inimigo, ele sempre está lançando isca. Mas só que se você estiver em Deus, se o seu caráter for um caráter santo e honesto diante do Senhor, você não vai se render ao inimigo, porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, ou seja, se o seu coração está em Deus, está em Cristo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, vai continuar sendo Deus. Mas eu preciso entender que o meu coração, a minha adoração é exclusivamente, somente para Deus, somente para Cristo. Mas quantas pessoas hoje estão se vendendo por causa de fama, de dinheiro, de prosperidade, de reconhecimento? Ei, Deus tem vida eterna para você. Em meio a esse vale, em meio a esse deserto, há um propósito de Deus. E porque Deus permitiu Jesus passar por tudo isso, é para aprovar o Senhor Jesus. O Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo, mas para ser aprovado por Deus. E muitas das vezes na sua luta, na sua dificuldade, na sua guerra, você fala assim: Jesus já me esqueceu, Deus já me esqueceu, eu estou sozinho. Não. O Espírito Santo de Deus está com você neste momento. É porque em meio a uma prova, o professor está o quê? Calado, em silêncio. Então você precisa estar pronto, preparado para lidar no dia mau. Como Jó lidou no dia mau. Jó, ele perdeu tudo. A sua casa, a sua família, a sua riqueza, os seus amigos, a sua saúde, e até a mulher de Ló mandou que ele amaldiçoasse a Deus. E Jó falou assim: você está louca, mulher? Deus me deu, Deus tomou. Deus permite certas situações da nossa vida é para nos aprovar. Satanás pode tocar na sua saúde, destruir o seu lar, a sua casa, tirar o seu trabalho, mas ele não pode tirar de mim nem de você a adoração. Aonde está o seu coração? Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Não perca a sua fé nessa tarde, não perca a sua adoração nessa tarde. Deus tem vitória para mim e para você. E no final da história de Jó, ele recebe o quê? Ele recebe 2 vezes mais em dobro. Então tudo aquilo que o inimigo, que o diabo tirou de você,
Deus vai te devolver em dobro. Mas você precisa confiar no Senhor no dia mau e usar a sua fé. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele venceu. O grandão da Galileia venceu para nos tornar mais do que vencedor nele. Mas você só vence nele. Você só vence essa guerra no Senhor. Você só vence esse vale no Senhor. Há um propósito de Deus.